Abençoados com todas as sortes e bênçãos. Já estamos no melhor dia, né? Que o Pai dos Espíritos nos preparou antes da fundação dos séculos, para que nós pudéssemos reinar em vida e viver em perfeita vitória, desfrutando as bênçãos de Deus. Essa é a vontade do Pai para a nossa vida, que nós possamos aproveitar, desfrutar, né, cada minuto que Ele nos proporciona, né, para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois de uma noite de sono reparador, nós já estamos aqui energizados, né, pela graça de Deus. Eu costumo dizer, se você não tem uma boa noite de sono, você deve prestar um pouco atenção nisso, né? Se você já é como eu, um idoso, já passou dos 60 é idoso, né? Então tem que ter os cuidados maior com a saúde, né? Alimentação, atividade física, dormir melhor, né? Procurar dormir bem, porque o sono ele tem que ser reparador, né? O sono ele cura muitas doenças, principalmente emocionais, né? Mas enfim, querido, nós estamos felizes, estamos alegres, né? Com o nosso Deus. E a nossa alegria é essa. É o fato dele ter nos libertado, né? Da religião, né? Desse modelo que está aí, que infelizmente, né? A gente costuma dizer, né? É um véu que é colocado, né? As pessoas estão cegas por esse véu, né? Ou vê, consegue enxergar, mas de uma forma embaçada, né? Não muito lúcida. Porque o véu da religião faz isso, né? Ele camufla, confunde, né? Mistura, enfim. Aí você tem uma visão deturbada ou distorcida do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho puro, né? O Evangelho da Graça foi revelado a Paulo, 2 Coríntios capítulo 12. Você conhece a história muito bem. Paulo foi levado ao terceiro céu e aí ele foi revelado coisas inefáveis que na época não era lícito contar. Hoje, em graça, né? Depois de 2000 anos, ou pouco mais de 2000 anos, né? Deus já tem revelado, né? Esse evangelho que ficou oculto, né? Por um bom tempo. Depois da morte de Paulo, o evangelho da graça ficou oculto, né? Por um bom tempo, né? Isso é assunto de outra live, né? Depois eu vou estar falando sobre isso. Mas, ultimamente, né? Nessa era, né? Deus ele tem revelado aos seus filhos, né? O evangelho, o verdadeiro evangelho genuíno da graça, que foi revelado a Paulo. E, para a glória de Deus, né? São milhares e milhares de pessoas que estão acordando, né? Que estão tendo os olhos iluminados, entendendo realmente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E estão saindo, né? Para a glória de Deus, né? Desse modelo, né, religioso que está aí, que ele vem, né, mascarado, né, vamos dizer assim, né, mistificado, né, uma falsa piedade, né, para atrair as pessoas, né. E algumas coisas acontecem lá, lógico que acontece, né, ninguém pode desmerecer isso. Tem muita coisa que acontece no sistema religioso que é verdade, é justo, é digno. Mas é aí que está o grande problema, né? As pessoas associam as bênçãos que ele consegue lá, né? E até o bem-estar físico,
espiritual, enfim, familiar, até, resumindo, a pessoa melhora de vida, entre aspas, né? Melhora de vida, porque a religião tem esse poder, né, de fazer a pessoa melhorar um pouco. Não melhora no entendimento, isso aí, né, aí é outra história, né? Mas na vida secular, assim, socialmente, a pessoa se torna uma pessoa muito melhor, né? Porque ele começa a seguir alguns princípios ali que tem um certo sentido, né? Mas aonde eu quero chegar com você é que isso é uma estratégia da religião, né? Para você melhorar de vida, para você acertar na vida, para você ter caráter, né? Você não precisa exatamente ter uma religião, seguir uma religião, um modelo religioso, não. Isso aí é coisa da nossa personalidade. Se você tiver um pouco de entendimento e consciência, você vai entender que para agradar a Deus você precisa ter uma vida digna, uma vida honesta, uma vida justa. E aí não precisa de seguir um modelo religioso que, entre aspas, está te beneficiando, mas lá na frente você vai ver que, na verdade, a religião só te usou. Ou seja, você, resumindo, você perdeu tempo. Mas enfim, o fato é, querido, que quem está em graça hoje, quem alcançou a graça de Deus, eu costumo dizer que é uma pessoa privilegiada, né? Não são muitos, são poucos, né? Porque é exatamente isso. O sistema religioso tem esse poder de encantar a pessoa, um encantamento, né? E bota um véu, né? Que a gente chama o véu da religião, né? E a pessoa só consegue ver daquela forma, daquele jeito, né? Então é preciso de uma obra realmente de Deus, do Espírito Santo, uma transformação, uma metanoia, né? Uma mudança de mentalidade. Isso não é do homem, é de Deus, né? Para a pessoa cair em si, cair a ficha, acordar e dizer, não, peraí, essa não é a minha posição em Deus, não é isso que Deus reservou para mim desde a fundação do século, não. Deus, ele tem algo infinitamente maior e melhor para mim dentro dos seus planos, dos seus projetos, não dentro de uma religião, né? Enfim, mas o que eu queria, querido, chamar a tua atenção nesta manhã, não é exatamente isso, mas é um assunto que está dentro disso, né? Exatamente essa questão que é complicada também. Você vai entender. É a questão da volta de Jesus. Meu Deus. A gente tem que falar nisso com muito cuidado, muita atenção, porque é forte o assunto. A volta de Jesus. É complicado por quê, querido? Porque a nossa mente ela foi cauterizada, né? Ao longo dos anos, né? Como Paulo falou, né? Foi criado fortalezas na nossa mente. Esse modelo da volta de Jesus foi implantado na nossa mente e nós só acreditamos nessa forma, acreditamos dessa maneira. E se alguém questionar, o religioso ele consegue encontrar lógicas suficientes para combater aquele questionamento, ainda que seja verdadeiro, sabe? É assim que funciona. Mas o nosso trabalho, ou seja, o trabalho de quem está em graça, de quem entendeu o Evangelho da Graça, é exatamente isso. É mostrar essa visão da graça. Se a pessoa entender, glória a Deus. Se a pessoa não entender, querido, glória a Deus também. Por quê? Porque não é nós que vamos mudar pessoas, né? A obra quem faz é Deus, sabe? Às vezes eu encontro os abençoados da graça aí, eu ouço uns vídeos aí, eu fico até preocupado, porque eles são meio que, sabe, o camarada saiu do sistema religioso, agora ele quer botar de língua abaixo, né, nos irmãos que estão presos no sistema, de que a graça é o caminho certo e ele tem que mudar, ele tem que sair, ele tem que abandonar, e na prática, querido, não é assim, sabe? É uma obra de Deus, né? Dentro do tempo de Deus, dentro do querer de Deus, né?
é do jeito de Deus, sabe? Não é assim que funciona, né? Quem prega a graça foi levantado para pregar a graça, não para ficar forçando uma situação, né? Tem uns abençoados aí que, meu Deus do céu, às vezes eu ouço uns vídeos aí que camarada, né, crucifica, né? Como diz, né? Taca pedra, dá paulada, crucifica, né? Enfim, na prática não é bem assim, né? Que, que quem está preso a esse modelo religioso, segundo Gálatas 3:10, está debaixo de maldição, isso aí é fato, né? É uma palavra também pesada, né? Maldição, não é maldição, né? O camarada vai para o inferno, não é isso. Maldição porque a lei, né, foi considerada maldita. Então, se você vive na prática da lei, você está na prática de maldição, está debaixo de maldição. Mas, enfim, não é bem esse assunto também que eu quero comentar com você. É onde eu quero chegar aqui. Quem tem um entendimento da graça tem que entender que ele também já seguiu aquele modelo religioso, né? E se ele está, entre aspas, né, num nível melhor de entendimento, de conhecimento, ele tem que agradecer a Deus e ser humilde para tentar mostrar de uma forma pacífica, né, para os nossos irmãos que estão presos ainda no modelo religioso antigo, se eles entenderem, glória a Deus, amém, como eu já disse, se não entender também, glória a Deus também, e a vida que segue, né? Ninguém está aqui para disputar, para medir força, para colocar dedo em riste, né, como diz, né, e ficar condenando, humilhando, desfazendo, olha, mostrando defeito, né, mostrando eu às vezes pego um pouco pesado, às vezes eu pego um pouco pesado também, mas a minha intenção não é essa, querida, a minha intenção é, sabe, é tentar ajudar, né, tentar mostrar a realidade dos fatos, né, como funciona o sistema, como funciona a graça, né, mas a gente tem que ter cuidado, né, porque tudo é no tempo de Deus, né, tudo é na vontade de Deus, né. Eu passei 30 anos no sistema religioso, né, não tem jeito. Tem pessoas que passaram mais tempo, né? Então é uma obra do Espírito Santo. Não adianta a pessoa querer forçar uma situação, né? Eu sei que tem muita gente no sistema religioso que estão chateados, estão magoados, né? Não vê opção, né? Quer sair, mas não consegue, né? Por quê? Porque tem raízes ali, né? Tem família, tem vínculo, né? E a mente também foi cauterizada dentro daquele modelo. É difícil mesmo, né? Por isso que eu falo, a pessoa tem que sair na direção de Deus. Se a pessoa não tiver estrutura espiritual e emocional para sair do sistema religioso, então é porque não chegou o tempo ainda, né? Se sair, ele pode se decepcionar, se frustrar, enfim. Pode até entrar por caminhos errados, né? De vez em quando eu digo isso. Porque é uma obra de Deus, é no tempo de Deus, né? Deus vai dando entendimento, vai dando sabedoria, revelação, dando insights. Aí sua mente vai clareando, você vai tendo olhos iluminados, até que chega um momento que você pacificamente, né, esse é outro detalhe, né, você vai sair do sistema religioso, como eu saí, muitos saíram, né, sem medir força, sem bater de frente, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, nada disso, né. É complicado isso aí, né, as pessoas às vezes acham que demonizam o sistema religioso. O sistema religioso tem os defeitos dele, eu acho que tem. Mas isso não impede de você sair em paz, em harmonia, né? Eu, por exemplo, de vez em quando eu vou no sistema religioso, não vejo problema nenhum nisso. De vez em quando eu vou, chego lá, confraternizo com meus irmãos, né? Enfim, o sistema religioso já saiu de dentro de mim, querido, não tem mais como entrar, sabe? Isso não me impede de ir lá no sistema. Eu vou lá, troco ideia com os irmãos, enfim. Uma ambiência até gostosa, né? Você se sente bem lá e tal. É claro que no fundo você sabe que Deus não está agradando nada daquilo, né? Não tem nada a ver com graça, né? Infelizmente as pessoas estão presas àquele modelo religioso e a gente tem que respeitar, né? Respeitar, inclusive, o tempo, né, que Deus está permitindo que ele passe ali para ele ter estrutura, né, espiritual e emocional. No tempo de Deus, Deus vai tirar de lá também. É assim que funciona. O sistema religioso, querido, eu costumo dizer, nunca vai acabar, sabe? Às vezes eu vejo uns irmãos em graça aí, parece que eles querem acabar com o sistema.
vai acabar, querido. O sistema religioso sempre existiu, sempre vai existir. Esses pastores ladrão que estão aí, querido, eles vão morrer, vai surgir outro. Não tem como, querido. Sabe? É um entendimento errado que alguns abençoados da graça aí têm. Não, nós vamos acabar. Não, não existe isso, querido. Ninguém vai acabar com a graça. É uma briga complicada. Por quê? Porque o sistema religioso quer combater uma graça que foi estabelecida por Deus. Não tem como mudar. E quem está em graça quer acabar com o sistema religioso que, infelizmente, se utiliza desse modelo que nós estamos vendo hoje, que é a graça, para aplicar esse modelo ultrapassado, e fica essa briga, essa disputa, e, sabe, ninguém nunca vence essa guerra, porque a graça sempre vai existir, né? A graça pura e a graça misturada que está aí, né? O sistema religioso. E o sistema religioso também sempre vai existir, não vai acabar, sabe? O que Deus quer é que cada um chegue ao entendimento, né, da vontade plena de Deus, né? Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, né? Então, entre aspas, né, de uma certa forma, Deus ele permite o sistema religioso. Não que Deus concorde. Não, Deus permite. Por quê? Porque de uma certa forma a pessoa está sendo estruturada ali, a pessoa está adquirindo estrutura espiritual e emocional, para no tempo de Deus ela sair dali, estruturada, segura, firme, tranquila, sem temor do mal, você entendeu? É assim que funciona. Mas eu quero falar com você, querido, sobre a volta de Jesus, para não perder muito tempo, senão esse vídeo aqui, daqui a pouco ele vai me bloquear. Mas vamos falar rapidamente aqui sobre a volta de Jesus, né? Que, infelizmente, o modelo religioso que está aí criou uma ideologia, né? De que a volta de Jesus vai ser literal. E, na verdade, não vai ser literal. Aliás, a volta de Jesus, ela já aconteceu no ano 70, foi o juízo de Deus, né? Agora, que a volta de Jesus está acontecendo, isso aí também é fato. Todo dia Jesus está voltando. E o arrebatamento é coletivo, sim. As pessoas não conseguem entender isso, porque imagina, querido, quantos cristãos estão morrendo nesse exato momento, sabe? O seu espírito está sendo tirado da sua carne. Isso aí é o arrebatamento, entendeu? Então, a igreja evangélica, o sistema religioso prega esse arrebatamento físico, né? Tem até umas imagens, né? Tem vídeos, tem quadros, né? Que mostram os crentes subindo. É interessante, né? No céu não entra matéria, mas você vê o crente ali com a dentadura, né? Com botox, com a roupa, com o sapato, né? Com óculos, celular na mão, tá subindo. Tô sendo arrebatado, sabe? Nossa, lógico que é só misericórdia, né? Então, querido, a volta de Jesus, ela não tem nada a ver com essa volta de Jesus que o sistema religioso prega. É tanto que Jesus não voltou ainda e nem vai voltar. Biblicamente, não, desculpa dizer. E eu quero chamar a tua atenção, né, para a gente ler aqui uma palavra primeiro, que está aqui em Apocalipse, né? No 1:7, uma palavra bastante conhecida, né? Apocalipse 1:7. Olha o que diz. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Primeira coisa que nós temos que entender, querido, que o Apocalipse não é um livro literal, é um livro figurado. O Apocalipse é cheio de metáfora, cheio de força de expressão do escritor, sabe? Não é um livro literal, cheio de figura de linguagem, sabe?
Então, já começa por aí. Se você vê isso que está escrito aí de uma forma literal, você vai entrar numa confusão religiosa. Segundo ponto, vim sobre as nuvens. Nuvens, querido, na concepção judaica, significa juízo, significa justiça, sabe? Todo judeu ele tem esse entendimento. Quando fala em nuvem, está falando de juízo, está falando de justiça, né? Então, por isso que eu digo que o juízo de Deus hoje não acontece mais, já aconteceu. Foi lá no ano 70, sabe? Então, quando diz aqui, ó, vamos ler novamente. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Qual foi todo olho que viu? Naquela época. As pessoas daquela época viram o juízo de Deus acontecendo, a justiça de Deus acontecendo, uma promessa que foi feita lá pelos vários profetas do passado, profetizaram o juízo de Deus, a volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Então, veja que são detalhes simples, querido, não tem dificuldade para entender isso, sabe? Não tem como você trazer para hoje uma coisa que já aconteceu, né? Primeiro que não foi literal, né? Essa volta de Jesus aqui foi, na verdade, o juízo de Deus sobre Israel. Não é essa volta de Jesus que o sistema religioso prega, né? Jesus vai aparecer nas nuvens, né? Os anjos com sua trombeta, nada disso. Não é assim que funciona. Essa foi uma forma de expressão que o escritor usou aqui para transmitir aquilo que ele viu na ilha de Patmos, né? Ou a forma que João encontrou para explicar isso, a volta de Jesus sobre Israel naquela época. E aí vem, até mesmo os que, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas da tribo da terra se lamentarão sobre ele, sim, o amém. Então veja, querido, se a volta de Jesus ainda não aconteceu, vai acontecer, esses que mataram Jesus, que traspassaram Jesus, eles têm que estar vivos, não tem como, sabe? Se estiver vivo hoje, deve estar com cada um, deve estar com 2000 e mais de 2000 anos. Então, querido, são as lojas que não dá para engolir, sabe? O sistema religioso às vezes quer colocar coisas goela abaixo das pessoas que não tem como, cara. Não dá para entender isso. Não dá para aceitar isso, sabe? Né? Então, se Jesus ainda vai voltar, essas pessoas têm que estar vivas ainda para ver a volta de Jesus, né? Então, esse é o primeiro erro, né, que você observa, né, nessa questão da volta de Jesus. Mas vamos ler aqui mais versículos, né? Mateus, capítulo 24. A gente não perder muito tempo. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 15, 24, né? Olha o que diz aqui, ó. Mateus, depois nós vamos ler logo 26, 64, né? Vamos ler logo esse. Mateus 26, 64. Olha o que diz. Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Veja, é uma outra questão de interpretação, né? Por exemplo, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, né? Não é o Cristo ressuscitado, é o Filho do Homem, é Jesus de Nazaré. Assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. É a mesma questão. Nuvem significa juízo, né? E isso aconteceu no ano 70, sabe? Jesus, ele veio, simbolicamente, né, sobre as nuvens do céu, com juízo, com justiça, né, cumprir uma profecia que foi profetizada por vários profetas, né, inclusive Daniel, né? Então, tá claro isso aqui. Mas vamos ler ainda Mateus 15, né? Vou ver aqui Mateus 15. Mateus 15, 24.
E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui já é outra questão, querido. Vamos falar da volta de Jesus? Vamos falar. Mas a questão é, para quem que foi a volta de Jesus? Não foi para mim e para você, querido. Jesus não morreu na cruz por mim e por você. É outra lógica totalmente misturada, confundida, deturbada do sistema religioso. Sabe, não existe isso. Jesus não morreu por mim e por você. Jesus, ele veio para que eram os seus, para os judeus. Está claro isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus morreu pelo povo judeu, que não o reconheceu, né, que não o valorizou, e o juízo de Deus veio sobre esse povo, naquela época, naquele tempo, naquele contexto. Agora, como que eu posso trazer isso para hoje? Falar que Jesus ele vai vir me buscar ainda, que a volta de Jesus ainda vai acontecer, sendo que a palavra de Deus diz que já aconteceu. Jesus veio buscar quem? O seu povo. A volta de Jesus aconteceu para o seu povo, o povo judeu, o povo de Israel, não para mim e para você hoje. Em graça, querido, em graça ninguém mais, sabe, nasce sem salvação, né? Efésios 2:8. Em graça, querido, nós já fomos justificados por Deus. Não tem mais pecados, né? Como é que eu tenho pecado hoje? Não tem. Eu erro o alvo, mas pecado não tem. Por quê? Porque a cruz já pôs essa limitação. Então, pecado não existe mais. Volta de Jesus. Infelizmente, querido, tenho que falar essa verdade para você, está na Bíblia. Não vai acontecer, já aconteceu. Volta de Jesus hoje é o arrebatamento do Espírito, né? Eclesiastes 12:7, né? O Espírito volta para o Pai de onde ele veio. Agora a carne volta para o pó. É assim que funciona. E nesse exato momento, Jesus está voltando para muitas pessoas. São milhares e milhares de pessoas que estão sendo arrebatadas agora. O seu espírito está sendo arrebatado para Deus. Jesus está voltando para essas pessoas, sabe? Só que a religião, ela tem esse poder de mistificar, de misturar, de torcer, né? Trazer para o literal que não é literal, né? Você lê o Apocalipse, né? É uma forma figurada que o escritor usou para passar essa ideia, né, da volta de Jesus, né? Está bem claro. Vir sobre as nuvens é o juízo de Deus que aconteceu lá no ano 70. Hoje, Jesus não vai voltar mais sobre as nuvens, sabe? Eu vou morrer, seus filhos vão morrer, seus netos vão morrer, seus bisnetos. Nossos bisavós, tataravós, avós, pais já morreram e nós estamos aqui esperando a volta de Jesus, que não vai acontecer, querido, não tem como. Deus, é aí que eu entro nessa questão da religião tentar mudar a soberania de Deus, não tem como. Deus, na sua soberania, querido, já estabeleceu que seria assim e nada vai mudar isso. Agora, é claro, a religião faz esse papel, né, de passar essa ideia de que a volta de Jesus ainda vai acontecer. E eles mostram o texto bíblico, pior é isso, né? Mostram o texto bíblico, né, mostrando que isso é literal, vai acontecer sim. Mas fazer o quê, né? Esse é o trabalho da religião. Mas Deus, na sua soberania, já estabeleceu que não é isso. Que Deus estabeleceu é que a volta de Jesus já aconteceu lá no Antigo Pacto para o seu povo, né? Vamos ler mais versículos aqui? Vamos ler agora João 21:22. Vamos ver o que diz lá. Mateus 26:34 nós já lemos. Vou ler agora João 21:22. Olha o que diz. João 21:22. Disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. O que nós vemos aqui, querido? Nós vemos aqui Jesus falando da sua volta, que aconteceu no ano 70. E havia um questionamento entre os discípulos a respeito de João.
né? Se João ia estar vivo ou não. Aí Jesus falou, não, mas eu quero que ele esteja vivo. E ele vai ficar vivo. E se você ler a história, você vai ver que João foi um dos discípulos que, na volta de Jesus, que aconteceu no ano 70, ele estava vivo. É tanto que ele, né, escreveu o Apocalipse da ilha de Patmos, enfim. Descreveu tudo, né, usando as suas palavras, né, tudo o que aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém, porque ele foi uma pessoa que Deus escolheu para estar vivo, né, até a volta de Jesus. Então, foi aquela volta de Jesus. Agora, se você querer trazer isso para hoje e falar, puxa vida, então João vai estar vivo ainda. João deve estar com uns 2024 anos, pelo menos aí. Tá vivo aí, porque Jesus falou que ele está vivo. Sabe, querido? Então são as lógicas que não dá para entender. Mas vamos ler ainda. Versículo 26, capítulo 26, no verso 27. Aqui eu estou no livro de Atos, né? É Mateus. Não, estou no livro de João. Agora nós vamos para Mateus. É complicado, meu amigo. Nós temos que entender a palavra de Deus, respeitando, né, os contextos históricos, cultural, temporal, né? Mateus 26, 27, 28, olha o que diz, cadê? 27, 28. E tomando o cálice, dando graça a Deus, dizendo, bebei todos dele, porque este é o meu cálice e o meu sangue, o novo testamento que é derramado por muitos, não é por todos. Por que não é por todos? Porque depois da graça, querido, Jesus já morreu, sabe? Jesus já morreu pelo pecado da humanidade que nasceu depois da graça, no novo pacto. Então os muitos aqui eram o povo de Israel, era o seu povo, para a remissão dos pecados daquele povo, não nosso. E digo-vos, porém, é o 29, né? Desde agora não beberei desse fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então você entendeu, querido? O que acontece? Jesus, ele morreu pelo povo judeu, pelo seu povo, não por nós. Nós, em graça, já nascemos salvos, né? Aí tem uns abençoados que dizem, mas como você consegue provar isso? Só ler a palavra de Deus, querido. Está escrito. Tem que ler como ela é. Deus, na sua soberania, querido, determinou que seria assim. Não é eu e você que vamos mudar. O sistema religioso nunca vai acabar essa briga, sabe? Essa luta. O sistema religioso querendo mudar a soberania de Deus. Provar uma coisa que já aconteceu. Trazer para o literal uma coisa que não é literal, sabe? Entende a Bíblia de uma forma literal e, infelizmente, implanta na mente dos incautos isso e eles acreditam. Mas se você começar a analisar a Bíblia, né, respeitando os contextos, né, até as conjugação verbal, tem muita coisa na Bíblia que é uma questão de conjugação verbal, pois só você entender o que o escritor quis dizer ali, a conjugação verbal, você já dá uma clareada. Então, quando você começa a respeitar os contextos históricos, os contextos temporal, os contextos histórico, temporal, os contextos geográfico, enfim, quando você entende os contextos, ou seja, que época foi falado isso, para quem foi falado isso, né? Enfim, quem escreveu, né? Se foi Deus que falou, se foi o escritor que falou, meu amigo, aí você começa a entender a vontade de Deus para sua vida, sabe? Então a questão é essa, a volta de Jesus, né? Terminando esse vídeo, que ele já está perto de me bloquear aqui, a volta de Jesus já aconteceu, né? Agora, se você quer acreditar que Jesus está voltando, opa, isso aí é fato. Todo dia Jesus está voltando, meu amigo. Vai chegar uma hora que ele vai voltar para mim, vai voltar para você, sabe? Jesus está voltando todo dia. Agora, essa volta de Jesus, o sistema religioso prega aí, né, de uma forma literal, Jesus vai nas nuvens, todo olho verá. Olha, como é que pode isso? Primeiro que
Jesus não é mais matéria, né? Jesus não é mais Jesus de Nazaré. Jesus é o Cristo ressuscitado, é Espírito. Então jamais ele viria buscar uma igreja de uma forma visível, né? Uma loucura, né? Uma loucura, loucura. Mas enfim, que Deus ele possa que te abençoar, que Deus possa te dar entendimento, sabedoria e compreensão para você entender a Bíblia como ela é, né? Respeitando, né, os contextos, né? Histórico, cultural, temporal, né? Respeitando as conjugação verbal, para você ter um entendimento claro, né? Da vontade plena de Deus para a tua vida e não viver na ilusão da religião, né? Porque a religião, ela usa a própria palavra de Deus para confundir a palavra de Deus, para tentar mudar uma coisa que já foi determinada por Deus antes da fundação do século e que ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. Sempre foi e sempre será desse jeito, porque essa é a vontade de Deus. O período que nós estamos vivendo é o período da graça de Deus, da plenitude, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, né? Então é assim que funciona. Que Deus possa te dar um dia abençoado, não só para você, para todos nós, e que nós possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Deus te abençoe.